A filosofia da liberdade não é uma moral, mas é inegável o horizonte ético no qual as principais obras de Sartre são constituídas. O Ser e o Nada trata da liberdade situada, e descreve ontologicamente, numa ontologia fenomenológica, esses modos de ser em si e para si, mostrando como é pela liberdade que o homem e a mulher constituem o mundo e o sentido do mundo, mundo humano, é claro. E por essa razão, o homem é absolutamente livre e constitui o seu mundo. Isso traz, claro, uma responsabilidade total pelo sentido daquilo que a gente encontra, seja no mundo, seja na nossa própria existência. Por essa razão, a ontologia fenomenológica de Sartre, ela remete, sem dúvida alguma, a uma ética. Afinal de contas, quando Sartre escreve lá em O Existencialismo e o Humanismo que o homem é a sua escolha, ele está dizendo de maneira muito clara que aquilo que nós fazemos livremente é a nossa proposição de valores para o mundo. Isso também se encontra na crítica da razão dialética. Ainda que ali o debate seja todo voltado ao marxismo, ou às teorias marxistas que Sartre considerava determinantes, talvez até em confronto com o pensamento originário de Marx, mas era um marxismo que desconsiderava, do ponto de vista de Sartre, o fundamento daquilo que o homem e a mulher são, que é a liberdade. Então Sartre se aproxima, isso é o que ele afirma a respeito, logo lá no início da crítica da razão dialética, a respeito do marxismo, que o existencialismo seria uma ideologia que foi provocada e mantida à distância pelo marxismo, mas que ainda assim essa ideologia teria algo a contribuir com o marxismo, filosofia dominante daquela época, e o que seria a recuperação dessa liberdade. Então também ali trata-se de mostrar que nós não somos, nós, humanidade, homens e mulheres, não somos nenhum joguete na mão de forças maiores, sejam elas a mão invisível do Estado, sejam elas as leis dialéticas da história, sejam elas qualquer determinação divina ou natural. Não, Sartre está dizendo o homem, a mulher faz a história do homem e da mulher. Assim como cada homem e cada mulher faz a sua existência, faz com que aquilo que ele é seja resultado de uma gama de escolhas. Bom, considerando tudo isso, a gente pode entender que ainda que Sartre tenha prometido para os cadernos para uma moral a constituição de uma ética logo a seguir de O Ser e o Nada, a gente já encontra O Ser e o Nada num horizonte de ética, de proposições do agir e da responsabilização daquele que age por seu agir, que é basicamente isso que se tem em O Ser e o Nada. E é mais ou menos isso que Sartre leva ao marxismo quando ele afirma que nessa equação daquele que oprime e daquele que é oprimido, nessa equação da fetichização de uma mercadoria, nesse processo de dominação que o homem tem sobre ele mesmo, tornando ele objeto de si mesmo e determinado pelos objetos que cria, que tudo isso, dirá Sartre, tem no princípio a liberdade. Então, eu acho que... E Sartre tem mais a dizer. Quando se pensa a história como uma espécie de encadeamento que necessariamente produzirá algo, ele diz, nessa equação é necessário colocar a liberdade. Então, nós estamos também ali na crítica da razão dialética debatendo, ou pelo menos num horizonte ético, num horizonte em que valores estão sendo discutidos. E é interessante notar que em todos esses momentos, o que Sartre faz é exatamente trazer para a responsabilidade do homem e da mulher aquilo que insistentemente se tentou colocar em poder de algo diferente da escolha ou da liberdade humana. Então, em 64, isso que interessa, o texto que eu quero comentar agora, Moral e História, foi publicado recentemente, em 2005, na edição especial da Temps Moderne, Tempos Modernos, que é uma revista, inclusive, fundada pelo Sartre. Mas esse texto Moral e História, que tem aqui uma breve introdução explicando que ele foi produzido, Sartre aceitou, em 64, fazer algumas palestras, e uma delas seria nos Estados Unidos. Primeiro, o Instituto Gramsci de Roma, e depois essa palestra na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Ocorre que Sartre decidiu não fazer a viagem aos Estados Unidos em função
dos ataques, né, da guerra do Vietnã, enfim, toda a violência que estava acontecendo naquele período. E em protesto a isso, Sartre diz, eu não vou mais aos Estados Unidos, eu cancelo a minha viagem. E essa palestra que ele tinha escrito permaneceu guardada, né, inédita, digamos assim, até essa publicação. Então, o que eu vou ler é um trechozinho dessa palestra, Moral e História, justamente naquilo que nos interessa, ou que me interessa, que é mostrar que a ética, ela é uma ética do porvir, é uma ética que se baseia não mais em determinações ou em tentativas de superar o passado, mas se trata agora de propor um futuro. Bom, então, eu estou lendo aqui, página 385, depois eu passo a referência completa. Em outros termos, a ética é um momento da praxis. Certos fins são assim estruturados e sua relação ao conjunto histórico é tal que elas farão desse momento a totalidade da praxis o único meio de alcançá-la. Então a ética se coloca por si. Isso quer dizer que a praxis, no movimento dialético, se expande limitando-se. O fim não se faz se não se propor como futuro puro, tornando sentido da totalização pela reestruturação do passado através do presente. Bom, dito com outras palavras, o futuro é sempre possibilidade. É uma possibilidade intocada, é uma possibilidade em aberto. O futuro será aquilo que nós fizermos dele. Então não existe nada que já foi feito, ou que está sendo, ou melhor dizendo, que já foi feito, porque o que está sendo feito, de certo modo, determina o futuro. Porque o que nós fazemos agora será, né, vivido daqui a pouco. E isso se aplica no ambiente do indivíduo e isso se aplica no ambiente da história. Então, o futuro puro é tanto aquilo que eu adentro com a minha existência individual, como aquilo que todos nós, enquanto humanidade, adentramos a cada instante, né? Não pensemos no instantaneismo, mas a cada momento que passa. Futuro é a possibilidade indefinida. É claro que ela já tem contornos. O futuro, né, é uma possibilidade que já tem contornos, porque eu não posso dar saltos. Então é sempre do presente que esse futuro pode ser constituído. Mas o que muda se a gente pensar, então, em relação a qualquer outra ética que não seja prescritiva? Ética prescritiva é aquela do dever. Ela diz isso sim, isso não. Imaginem, por exemplo, quando se estabelecem mandamentos. Eles não têm exceções, né? Não matar é algo que deveria ser aplicado em todas as situações, em todos os tempos, porque é um mandamento, quase como uma lei de natureza. Mas nesse caso, trata-se de engessamento da possibilidade humana. Para isso eu tenho que acreditar que o homem, ao invés de ser liberdade, ele precisa ser criatura. Criatura de um Deus que estabeleceu que ele tenha que ser desse ou daquele modo e que o mundo deva ser assim ou assado. No caso da filosofia da liberdade, primeiro, não há Deus, e segundo, tudo aquilo que foi estabelecido, ainda que sejam interpretações de uma natureza, será de uma natureza naturalizada pela liberdade humana, ou seja, o homem tem total responsabilidade pelo mundo e pelo sentido do mundo. Consequentemente, ou paralelamente, ou concomitantemente, ele também é o único responsável por seu ser. Isso quer dizer que o meu futuro é um futuro puro, no sentido de possibilidades. Eu posso ser diferente daquilo que sou. Mas é uma possibilidade situada. Eu posso sê-lo a partir daquilo que já é, daquilo que eu estou experimentando agora. Então, peguemos um exemplo bem simples, né, a respeito da existência individual. Uma pessoa que é obesa. A permanência dessa obesidade vai depender do que ela continua fazendo. Então, o futuro de continuar obeso tem que ver com um presente de nenhum cuidado a respeito da própria saúde ou da obesidade. Então, percebam, essa pessoa obesa que se encontra obesa no futuro, continuou comendo agora. Então, esse futuro era um possível aberto, não havia uma determinação. Não é o fato dela ter uma carcaça enorme, por ser obesa, que vai determiná-la como obesa no futuro, mas será a sua escolha presente, sempre presente, de fazer ou não
uma reeducação alimentar, de fazer ou não exercícios. Isso se aplica a todos os casos. De certo modo, sim. Pensemos a história da humanidade, essa coisa gigantesca, né, de um planeta em que ainda se disputa se ele é um globo, né, ou se ele é plano, né, o que soa ridículo no século XXI, mas 7 bilhões de pessoas, né, estabelecendo um futuro de um planeta que a ciência, e a ciência é a nossa maneira de ter algumas evidências a respeito dos fenômenos, que a nossa ciência demonstra ter recursos limitados, a nossa ciência demonstra que a gente pode afetar o aquecimento global, que a nossa ciência demonstra que a gente pode destruí-lo a ponto dele não conseguir se recuperar, e ainda assim a gente lida com ele como se fosse algo perenes, né? Como se nós não tivéssemos nada a ver com a poluição, com a destruição da camada de ozônio. Eu me lembro da época que isso era a pauta do dia, mas hoje são as florestas. E como se essa, sabe, criança mimada que não reconhece que ele está fazendo, né? E que o seu mundo é aquilo que ele faz. Eu acho tão interessante quando as pessoas olham, nesse momento de crise que o Brasil passa, pessoas morando na rua e falam, nossa, como se aquilo fosse estranho e ele não tivesse nada que ver com aquilo. Então Sartre traz a possibilidade ética, quando ele a encarna, para essa responsabilidade total. Eu não sou responsável apenas por aquilo que me toca. Então, eu participo do modelo capitalista, eu tenho minhas críticas, mas eu, dentro do modelo capitalista, cumpro tudo que ele manda. Isso é o certo? Isso não é assinar um documento concordando com o modelo? Eu pago todos os direitos do meu empregado. E por isso eu estou... Bom, mas ainda assim eu continuo aceitando esse modelo, em que alguns têm emprego e outros não, e que uma parcela considerável da população, porque dispensável, pode morar nas ruas e não consumir. Eles só serão essa espécie de novo lixo, né, que está sendo acumulado nas calçadas, nas marquises dos prédios, dos bancos e tal. Isso é escolha. Eu acho que Sartre ele mostra que o futuro será mais gente na rua, dependendo daquilo que a gente está fazendo agora, ou menos gente na rua, ou talvez até a gente chegar num ponto em que não tenhamos mais pessoas que morem na rua. Isso significa que a ética do porvir, ela encaminha para aquele futuro que homens e mulheres escolhem agora. Sem ligação com o passado? É claro que não. Não há salto, não há mágica. É sempre daqui, desse humus, né, desse lodo, que o jardim vai ser construído. A proposta de Sartre é a aceitação da situação, né, sobretudo o reconhecimento. É por isso que ele vai falar de uma ética que envolve uma espécie de adequação, né, do ser humano contra as suas atitudes de má fé. É como se eu pudesse alcançar eu não vou dizer plena consciência, né, porque a consciência está sempre ali presente, mas ela sempre pode agir de má fé, ela sempre pode olhar para si mesmo, o homem, a mulher, olhar para si mesmo e dizer, eu não sou o resultado de minhas escolhas, sou o resultado de um destino, sou o resultado de uma família que fez assim, ou de um grupo que fez assado, ou de um país, como se houvesse determinação nesse nível. E Sartre insiste que o princípio é a liberdade, tanto no indivíduo quanto na história. Então o mesmo não se pode dizer com respeito à história. A história encaminhou-se dessa ou daquela maneira. Não, a história tomou os rumos que nós imprimimos a ela. Nós quem? Homens e mulheres que fazemos escolhas. Então, também isso, né, a gente pode pensar isso mais localmente, como a prefeitura, por exemplo, a cidade, pode pensar isso o Estado, pode pensar o país, pode pensar a região e pode pensar o próprio globo. Todas as barbáries, né, que a humanidade fez contra si mesma, extermínio de judeus, extermínio de indígenas, né? A gente não pode esquecer, século XV, século XVI, né? Século XVI, sobretudo, o extermínio de indígenas foi massivo nas Américas. E todas essas atitudes foram atitudes humanas. Então o ser humano construiu. Se a gente pode dizer que o Brasil é um país assim, é um país assado, que tem desigualdades, que tem isso, que tem aquilo, que tem todo tipo de problema, todos esses problemas foram construídos por nossas escolhas. Nossas homens e mulheres brasileiros e brasileiras. E a mesma coisa se aplica ao futuro. Então, quando Sartre fala de uma ética do porvir, ele está dizendo, sim, que eu posso ser melhor amanhã, agora, né, no instante seguinte, na verdade, porque é uma coisa de temporalidade, então não se trata de instantes, é uma coisa distendida, mas eu posso ser muito melhor, e eu posso ser melhor amanhã,
com aquilo que eu posso fazer hoje, agora. Então, voltando ao exemplo mais simples da pessoa obesa, é não comendo agora, ou comendo melhor agora, e fazendo caminhada agora, que ela se encontrará mais com um corpo menos gordo, digamos assim, no futuro. Isso se aplica à história. Será com atitudes, por exemplo, de combate ao racismo agora, que nós teremos daqui a 5, 10 anos um país menos racista? Será construindo agora processos e modelos e enfim, políticas para combater a diferença de renda que a gente vai encontrar um país menos injusto no futuro? É construindo agora modelos de para consertar, né, as falhas gigantescas que a abolição da escravatura no Brasil teve, quando abole a escravidão, mas não dá condições de vida para os libertos, utilizar as cotas na universidade. E nós vamos encontrar num futuro breve a não necessidade disso, porque nós teremos uma classe média de pessoas negras que competirão, né, com as pessoas de outras etnias no Brasil. E assim por diante. Então se trata de uma ética que é voltada para o futuro, mas não no sentido de um paraíso, um dia vai ser alcançado. Não. A proposição é simples. O mundo será, no futuro, aquilo que nós estamos fazendo agora. E nós seremos, no futuro, aquilo que nós também estamos fazendo agora.